Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou começar essa aula fazendo a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Começando pela página 65. Número 1. Cite um tipo de atividade do setor primário, um do secundário e outro do terciário. Vamos lembrar que esses são os setores econômicos, né? O setor primário corresponde à agricultura, né, à agropecuária e à extração, ao extrativismo. O setor secundário corresponde às indústrias e ao setor de construção civil. E o setor terciário, os demais outros serviços, médico, professor, advogado, banqueiro, comerciante, vendedor, atendente de telemarketing. Vai se enquadrar em todas essas funções, vão se enquadrar no setor terciário. Está pedindo para citar um tipo de atividade do setor primário, um do secundário e um do terciário. A gente pode citar um emprego rural, um vaqueiro, né, um agricultor, um vaqueiro, um emprego da construção civil ou da indústria, e um emprego de prestador de serviços, como médico, professor, para o setor terciário. Sobre o quadro do Brasil, distribuição da população ocupada por setores, na página 62, responda. Esse quadro, gente, ele mostra uma evolução da população ocupada por setor. E a gente conseguiu perceber, através da análise deste quadro, que de 1976 para 2016, a população ativa no setor primário, ela foi reduzindo, né? E do setor terciário, ela foi ampliando, ela foi aumentando. Letra A. Por que o quadro se refere à população ocupada e não à população economicamente ativa? A gente precisa entender o que é a população economicamente ativa, a PEA, e a população ocupada. A PEA, ela vai englobar tanto a população ocupada quanto aquela população que está desocupada, mas à procura de emprego. Por isso que trata da população ocupada apenas. Precisamos entender que a população ocupada é aquela que está trabalhando naquele momento. A PEA integra tanto a população ocupada quanto a população desempregada que está procurando emprego. Número 2. Em duplas, reflitam por que ocorreu um aumento na produtividade do trabalho no setor primário no período de 1976 a 2016. Bom, em duplas não sei se foi possível, né, gente? Mas dava para fazer individualmente também. Por que ocorreu um aumento, né, na produtividade do trabalho no setor primário nesse período? Por conta da mecanização do campo, né? Avanços tecnológicos no campo, o maquinário ele vai estar trabalhando no campo, e mesmo que a mão de obra ocupada no setor primário tenha diminuído, a produção ela não diminuiu, porque o campo contou com auxílio vamos dizer, do maquinário, da mão de obra mecanizada, vamos dizer assim, né? Número 3. Quais são os motivos que levam pessoas e empresas a atuar no mercado de trabalho informal? Vamos relembrar o que é o mercado de trabalho informal. É aquele tipo de emprego que a pessoa não tem os seus direitos trabalhistas reconhecidos. É aquele tipo de emprego que a pessoa ela trabalha por bico, né? Ou são os vendedores ambulantes. Nesse tipo de emprego, gente, normalmente as pessoas não têm direito a 13º, a férias, a descanso remunerado, dentre outros benefícios, né? Em geral, os motivos que levam ao trabalho informal são o desemprego, ou seja, a falta de empregos com carteira assinada, o excesso de burocracia para conseguir a regularização de algumas atividades e os altos impostos que incidem sobre estas. Além disso, a falta de qualificação profissional leva muitas pessoas à informalidade. Página 66. Você concorda com a afirmação "o Brasil está envelhecendo na contramão"? Justifique. Por que dessa pergunta? Tem um texto para a gente ler que fala sobre a expectativa de vida no Brasil, que fala sobre o fato do brasileiro estar vivendo mais, ou seja, o grupo de população dos idosos, ele está crescendo, ele está aumentando. Então, você concorda com essa afirmação?
Então, a gente tem que entender outros processos, né? Outros fenômenos sociais. Como que essa população ela está envelhecendo? Está tendo acesso à saúde? Está tendo acesso ao lazer? Os meios de transporte estão sendo adaptados para essa população? A tecnologia está pensando nessa população também? O autor da frase quis dizer que o Brasil está envelhecendo rapidamente sem antes ter resolvido problemas de uma população jovem, tais como de saúde, educação, saneamento e emprego. A maioria dos países desenvolvidos resolveu esses problemas antes de envelhecer. Ou seja, a maioria dos países desenvolvidos já tinha melhorado esses indicadores sociais e econômicos enquanto a sua população ainda era jovem, né? 2. É preciso definir políticas públicas considerando o envelhecimento da população brasileira. Por quê? Com certeza, né? É importante perceber que o Estado, gente, ele tem que criar políticas públicas considerando a participação da população idosa. Se o país ele vai se tornar um país maduro, né, um país de população idosa, o governo ele tem que pensar na inserção dessa população na sociedade, né? A participação da população idosa nas áreas de trabalho, da educação, da saúde, do lazer, da cultura e do acesso às novas tecnologias. Deverá facilitar seu deslocamento, adaptando os meios de transporte, deverá propor moradias que favoreçam a sua autonomia. Página 68. Observe a charge abaixo e responda às questões. Essa charge, gente, ela faz alusão à sobrecarga de trabalho da mulher. O que a charge retrata? A sobrecarga, né? É preciso perceber que a charge retrata a dupla jornada de uma mulher, pois ao mesmo tempo que ela se dedica às tarefas domésticas, ela também realiza atribuições de um trabalho de escritório. 3. Em sua opinião, é justo que os homens ganhem mais do que as mulheres? Converse com os colegas. Com certeza não, né, pessoal? Com certeza não, porque se é desempenhada a mesma função, tem que ser um salário igual, não faz sentido, né? Por que é um salário diferente se os dois estão desenvolvendo a mesma coisa? Estão desenvolvendo o mesmo trabalho? Então, não faz sentido, embora isso ainda aconteça no Brasil, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Finalizamos, então, a nossa correção. Vamos dar continuidade à matéria, falando sobre os setores sociais da economia brasileira, sobre a participação da mulher, e depois um pouquinho sobre a população brasileira, sobre a formação da população brasileira, sobre movimentos migratórios, para a gente conseguir fechar o capítulo. Vamos falar agora sobre mulheres e homens no mundo do trabalho. Nós sabemos, gente, que existe uma grande desigualdade em relação à valorização da mulher no mercado de trabalho. E essa desigualdade, ela é característica, ela é expressiva em relação aos postos de trabalho e em relação aos salários que tanto a mulher recebe quanto o homem. A mulher, é verdade que ela está tendo uma maior participação no mercado de trabalho, entretanto, ainda a equiparação salarial, ou seja, a mulher recebeu o mesmo salário que o homem, desempenhando ambos a mesma função, ainda não acontece na maioria das empresas. Como nós podemos perceber aqui, cerca de 39 milhões de mulheres trabalhavam, em 2010, né, trabalhavam exercendo atividades remuneradas. Em 2016, esse índice foi de 45 milhões, ou seja, houve um aumento, né, de 2010 para 2016. O número de homens, comparado à mesma época, foi de 53 milhões para 57 milhões. Mas, como eu disse para vocês, o número de mulheres que exercem atividades remuneradas vem aumentando nas últimas décadas e provavelmente já estará equiparado ao dos homens, né? Ou seja, a mesma participação masculina no mercado de trabalho será feminina também. A mesma participação de homens e de mulheres será igualada. Vamos analisar essa tabela? Brasil, participação de homens e mulheres na força de trabalho. Observe, em 1940, gente,
A força de trabalho ela era composta 81% por homens. Em 2010, essa força de trabalho ela estava em 56,5%. Apenas 19% das mulheres estavam atuando no mercado de trabalho em 1940. Em 2010, 43,5%. Então, já houve uma melhora considerável, mas ainda há muito que se fazer, gente. Ainda há muito que se lutar e que se trabalhar para que a mulher ela realmente seja valorizada no mercado de trabalho. Porque a mulher, além dela ter o emprego fora, trabalhar fora, ela ainda vai trabalhar em casa. E muitas vezes o homem não tem essa preocupação. O homem não tem que exercer atividades em casa. Então, a mulher, ela acaba ingressando numa dupla jornada de trabalho. Ela trabalha fora e trabalha em casa. E é um trabalho extremamente cansativo, o trabalho doméstico, tá, gente? Atualmente, gente, em grande parte das famílias brasileiras, a mulher e o homem são igualmente responsáveis pela renda familiar. Muitas mulheres encabeçam o sustento da família. O que é isso? Se tornam responsáveis por sustentar a família. Como eu falei para vocês, mesmo quando a mulher trabalha fora do lar, ela continua a exercer boa parte das atividades domésticas. Um trabalho dobrado, denominado, né, dupla jornada de trabalho, ou seja, a mulher ela trabalha fora e ela chega em casa e vai trabalhar ainda. O que ainda é muito comum, né, pessoal? A mulher em casa ainda é muito comum ela exercer grande parte das atividades domésticas. Nos últimos anos, gente, muitas empresas vão começar a contratar mão de obra feminina. Mas por quê? Em alguns casos, porque a mulher ela se adapta, né? A vaga se adapta de melhor forma à vaga oferecida, e em outros casos, porque essas empresas contratam mulheres, porque as mulheres recebem um salário inferior, porque elas estão fazendo essa contratação para fazer um pagamento mais baixo do salário. Como eu falei para vocês, os salários das mulheres ainda são, em geral, menores que o dos homens, apesar dessa diferença ter diminuído sensivelmente nas últimas décadas, mas ainda assim é uma realidade. Mulher trabalhar da mesma maneira que o homem, exercer a mesma função e receber salários inferiores. Assim como ainda é uma realidade muito grande no Brasil, as mulheres não ocuparam cargo de chefia. Esses cargos de chefia, em sua maioria, são ocupados por homens. Vamos falar um pouquinho agora sobre as migrações. O que é migração, gente? O que é migrar? Migrar é fazer um deslocamento direcionado, né? É você se mudar, é você sair de um local e ir para o outro. Para quê? Para que migrar? Quem que migra? Normalmente, gente, migra aquela pessoa que está à procura de melhores condições de vida. Né? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele pratica o ato de migrar, sempre à procura de melhores condições, ou à procura de alimento, ou à procura de água, ou por questões naturais, né, questões climáticas, mas desde os primórdios da humanidade, o ser humano migra. Migrar, então, é deslocar-se, fazer um deslocamento direcionado. Migrante é aquela pessoa que está no processo de deslocamento, né? E tem o emigrante, que é quem sai de determinado local, e o imigrante, que é quem chega. Então, migrante é aquela pessoa que realiza o ato de deslocar-se, migrante é quem sai de um determinado local e imigrante é quem chega. Nós vamos falar sobre essas migrações no Brasil. É histórico, gente, no Brasil, esses processos migratórios. No século XIX até o século XX, essas migrações elas eram predominantemente da região Nordeste para a região Centro-Sul do Brasil. Por quais motivos? Desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico. A região Sudeste ela tornou-se extremamente atrativa para essa população que estava à procura de melhores condições de vida.
né, das grandes metrópoles principalmente, né, em que se industrializaram intensamente a partir de 1930. Então, esse processo ele vai se intensificar e vai causar alguns problemas nessas grandes cidades. A infraestrutura dessas grandes cidades não vai dar conta de absorver toda essa população. Então, os problemas sociais, eles vão aumentar, eles vão se intensificar. Então, quando a gente fala sobre medidas públicas, gente, políticas públicas, essas políticas públicas devem ser voltadas para os setores sociais, para atender toda essa população. A gente observa aqui que esse processo migratório ele vai se intensificar de 1950 e 1960, em razão da melhoria dos meios de transporte e, sobretudo, da intensa industrialização que ocorria no Centro-Sul, principalmente em São Paulo, que está na região sudeste, né, pessoal? Como eu falei para vocês, as migrações elas vão ocorrer por diversos motivos. Esses motivos, gente, sempre ligados a melhores oportunidades, a melhores condições de vida. Dois motivos principais vão causar o deslocamento dos nordestinos. Um deles vai ser a decadência da lavoura do algodão, né, no Maranhão, e um outro dele vai ser a industrialização, como nós já falamos, principalmente em São Paulo. A partir da década de 80, gente, outras regiões do Brasil vão receber esses fluxos migratórios. Essas populações elas vão se deslocar para outros locais, porque esses outros locais também vão estar passando por um desenvolvimento. É importante a gente lembrar que na década de 60, a região centro-oeste atraiu um fluxo muito grande de imigrantes em função da construção de Brasília, tá, pessoal? Lembrem-se, Brasília foi uma cidade planejada, foi uma cidade construída, tá bem? A partir da década de 1980, com o crescimento de outras regiões do Brasil, somado a problemas ocasionados pela elevada densidade da população nas grandes cidades, a migração nordestina para o sul e o sudeste diminuiu sensivelmente. É o que eu falei para vocês, vai haver uma redução. E quais vão ser as regiões que vão atrair essas pessoas? Região centro-oeste e região norte. Principalmente região centro-oeste e região norte, gente, porque a partir de 1970 vai haver um processo que chama-se expansão da fronteira agrícola. O que é isso? Com o intuito de fazer o povoamento do interior do Brasil, as terras nessas regiões elas vão ficar a um preço muito mais barato, o que vai atrair muitos fazendeiros. Aí nós vamos ter um outro problema, que é o problema do impacto ambiental. Nesse período, houve um grande desenvolvimento agrícola e, em parte, industrial na região central, especialmente Goiás, onde foram construídas a cidade de Brasília e muitas outras. E os meios de transporte também, gente, eles vão ser fundamentais para atrair essa população. Por que vão ser fundamentais? Porque as pessoas vão ter condições de se deslocar. Nos dias de hoje, as migrações elas ainda ocorrem. O fluxo diminuiu, mas ainda ocorre. E esse fluxo está principalmente direcionado para a região norte, para a região da Amazônia e para o Brasil central, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Atualmente, há uma inversão. O que é isso? Antes, os nordestinos eles saíam em direção a São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, há uma migração de retorno. Nas últimas décadas, né, a gente observa essa migração de retorno. O que é isso? Aquelas pessoas que saíram da região Nordeste, foram para a região Sudeste, elas estão retornando para a região Nordeste. Por quê? A região Nordeste está se desenvolvendo economicamente, então está se tornando atrativa para essa população. Um outro fator são os problemas urbanos e ambientais, problemas sociais nessas grandes cidades. Tem um termo aqui que a gente precisa
grifar, pessoal. Atualmente observamos uma migração polinucleada. O que é isso? A migração ela vai para várias direções, não tem uma região específica agora. Os migrantes eles vão para vários locais. Agora nós vamos falar sobre a população brasileira. Nós vamos falar sobre etnias. O que são etnias, gente? É o grupo de pessoas que, que formam essa população e que se identificam pela língua, pela religiosidade, pela cultura. A população brasileira, gente, nós sabemos que é uma população mista, é uma população miscigenada, misturada. O que quer dizer isso? A população brasileira ela foi constituída ao longo de 5 séculos por diversos grupos étnicos, pelos indígenas, pelos africanos e pelos brancos europeus. Vamos lembrar, quando os portugueses chegaram no território brasileiro, os indígenas já estavam aqui. Durante o século XVI, houve uma migração forçada dos africanos para o Brasil. Por que forçada? Porque eles foram obrigados, eles vieram na forma de escravos, infelizmente, né, pessoal? Essa mistura desses povos, gente, vai formar algumas características, vai dar algumas características específicas à população. Então, dessa miscigenação, vai originar os mestiços, ou os pardos, o mulato, que é o branco mais o negro, o caboclo ou mameluco, que é originado do branco mais indígena, e o cafuso, que é o indígena mais o negro. Vamos analisar essa tabela aqui para ver a composição da população brasileira, qual que predomina. Nós temos etnias, né, brancos, negros, pardos, amarelos, indígenas e os não declarados. Nós podemos observar que os brancos eles são 47,7% de toda a população brasileira até 2010. Os negros, eles somam 7,6% de todo o total da população brasileira até 2010. E os pardos, 43,1% da população brasileira até 2010. Ou seja, a população brasileira ela não é formada pela maioria branca. Como eu falei para vocês, grande parte da população brasileira ela é negra, são os afrodescendentes. Afrodescendentes, gente, são os descendentes de africanos que estão no Brasil. Como nós sabemos, né, por séculos, milhares de africanos eles foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar com mão de obra escrava, né, extremamente explorados, e eles trabalharam nos engenhos de cana-de-açúcar, na mineração e na lavoura de café. Somente, gente, na década de 1888, né, é que foi abolida a escravidão no Brasil. Mas essa população, essa grande massa populacional, eles não foram libertos, né, com nenhuma condição social. Então, eles simplesmente deixaram de ser escravos, mas não tiveram condições nenhuma. Empregos garantidos. Nada na lei garantia a eles essa condição de vida que se igualava à condição de vida do branco na época. E isso vai refletir, gente, nos dias atuais do Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostram desigualdades entre brancos e negros quanto à taxa de alfabetização. A taxa de analfabetismo dos brancos com 15 anos ou mais de idade corresponde a 4%, sendo 9% entre os negros. Ainda nós vamos ver essa diferença na ocupação de postos de trabalho também. A gente pode observar através desse gráfico que na região norte, vejam, nós temos os analfabetos de 15 anos ou mais de idade. A predominância, né, em relação aos indígenas, que é a população analfabeta. Depois nós temos os pretos, depois nós temos os pardos, os amarelos e depois os brancos. E assim, gente, vai acontecer com a maioria, com todas as regiões.
analfabetos de 15 anos ou mais, a população predominante vai estar entre os indígenas e os pretos. Nós estudamos que a educação, gente, ela é um importante processo, né, para ter ascensão social. Só que grande parte da população negra, dos afrodescendentes, eles não têm acesso a essa educação como deveria ter. Quando eu falo educação, pessoal, é ensino, tá? Não é a educação de gentileza, não, é acesso a ensino. E isso vai refletir, inclusive, na ocupação, nos empregos. A taxa de desemprego entre a população negra é 2 vezes maior do que entre a população branca. Essa restrição à educação resulta em um cenário no qual os afrodescendentes, incluindo negros e grande parte dos denominados pardos, que também podem ser descendentes de indígenas ou de africanos e indígenas, constituem cerca de 63% dos pobres e 69% dos indígenas do Brasil. Um outro dado que retrata a diferença social por etnia, gente, é o fator de haver mais mulheres negras trabalhando em atividades como diarista e empregada doméstica do que mulheres brancas. A gente tem que lembrar que a empregada doméstica, essa função, ela foi criada com a abolição da escravidão, tá, pessoal? Gente, vamos finalizar por aqui a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a população brasileira, sobre as pessoas que constituíram a nossa população. Tem algumas atividades para vocês fazerem. São os exercícios no livro de Geografia, páginas 70 e 73. Façam anotações, tá, gente? Registrem informações no caderno de vocês. Bons estudos, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.